Pessoal, bom dia, paz de Cristo, uma manhã abençoada de domingo, que o Senhor possa ministrar a sua palavra aos nossos corações. Eu já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A palavra lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 ao 25, Jesus ele cura um cego e essa operação do Senhor se dá em duas etapas. Na primeira etapa, esse cego continua enxergando. Ele começa a ver, mas vê o homem como árvores. Homem não é árvore, árvore não é homem. E no segundo momento, no segundo toque de Jesus, ele começa a enxergar de uma maneira plena, né? E esse é o cego da aldeia de Betsaida. Então, basicamente, a gente pode aqui, e dentro do contexto do ministério de Jesus, dos milagres que ele operou milagres de cura, de libertação, de salvação, de ressurreição, inúmeros milagres. Mas existem dois defeitos, duas deformidades que saltam aos olhos, e Jesus curou bastante, né? Entre os defeitos do ser humano que impede o homem de viver a obra de Deus na sua vida. E dentro desse contexto de enfermidade, podemos trazer duas: a cegueira e o coxear, os cegos e os coxos. E Jesus operou muitos milagres com cegos e coxos, né? A cegueira é provocada pela ausência da luz, né? A cegueira é quando os olhos não são capazes de captar a luz e o cérebro ele não consegue processar, ele não consegue dar forma às imagens que o homem está vendo ou às imagens que o homem precisa ver. Já o coxo ele não tem firmeza nos pés, né? Então não pode andar como as demais pessoas e muito menos na mesma velocidade. O cego não vê o caminho, o coxo vê, mas ele não consegue trilhar o caminho, né? Então, são duas deformidades diferentes. Então, o homem hoje, e nessa manhã de domingo, quero ministrar essa palavra ao seu coração, porque tem muitos que vivem ou essa cegueira espiritual ou vivem uma situação de coxo espiritualmente. Alguns realmente não conhecem o Senhor, existe uma ausência da luz, não conseguem ver o caminho, não tiveram ainda uma experiência de salvação, não tiveram ainda uma experiência de vida eterna. Esses são os cegos, aqueles que não tiveram esse contato com a revelação de Deus. Deus ainda não se apresentou a eles, talvez em muitos casos o Senhor já quis, nem todos serão chamados, a palavra fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Talvez alguns tenham recebido esse chamado e desprezaram esse chamado. Fato é que são cegos espiritualmente, não conhecem o caminho. Já outros são coxos, conhecem o caminho, mas não andam por ele. Se vocês perceberem, quando Elias faz aquele discurso, ele fala: até quando cocheareis entre o Senhor e Baal? Porque o coxo ele tem um andar inconstante. O coxo ele não consegue se firmar. O coxo é aquele que conhece, tem uma experiência com Deus, sabe o que o Senhor fez por ele, mas não consegue firmar os seus pés, não consegue firmar a sua caminhada. Eu acredito que eu estou falando com um grupo de pessoas aqui que já conheceram a luz, conhecem a salvação em Cristo e não são cegos. Mas às vezes, em alguns momentos da nossa jornada, realmente nós nos tornamos coxos, nós nos tornamos inconstantes, nós nos tornamos pessoas dependentes, porque o coxo ele dependia, como cego também, mas o coxo ele dependia para qualquer tipo de translado, qualquer tipo de movimentação. A palavra fala que é aquele coxo que estava à beira que estava na Porta Formosa, a entrada do templo, lá em Atos dos Apóstolos. Todo dia alguém pegava e colocava ele ali para eles mendigar, pedir esmolas ali às pessoas que entravam dentro do templo. Da mesma maneira, o paralítico do tanque de Siloé, ele estava ali, né, o tanque de Betesda, na verdade, ele estava ali paralisado ali. Quanto tempo que ele estava ali naquele tanque esperando, né, a oportunidade do mover das águas e alguém conduzia ele. Então o coxo ele tinha essa debilidade, essa deficiência e sobretudo essa necessidade. O coxo é aquele que depende dos outros para tudo, depende das pessoas. Olha, eu não estou dizendo que seja pecado, não tem problema nenhum você pedir oração, nós precisamos sim, mas uma coisa é você pedir que seja feito algo e você também está fazendo. Outra coisa é você não fazer e achar que a oração do outro é mais importante que a sua. Não, a oração mais poderosa para a sua luta é a sua. Você não pode ser coxo, nós não podemos ser coxo espiritualmente falando, depender dos outros como bengala para poder caminhar na presença de Cristo.
né? E essa dependência o Senhor não quer. Então, Jesus aqui no texto que nós lemos, né, do cego de Betsaida, e aí voltando para o cego, ele cura esse cego. Ele poderia ter curado, né? Tem o cego de nascença, de Betsaida e o Bartimeu. Ele poderia ter curado os três da mesma forma, só que ele quis trazer uma aplicação, ele quis mostrar que são três tipos de cegueira diferentes. Esse aqui foi um processo, e tem milagre na nossa vida que vai ser um processo. A princípio, Jesus toca nele ali, e ele enxerga o homem como árvores, ou seja, ele não tem uma visão plena, ele não tem uma visão completa, né, um cenário completo do que estava acontecendo. E aí no segundo toque de Jesus, ele realmente recebe uma cura completa. Então, às vezes, nós recebemos uma bênção inicial, conseguimos algo inicialmente assim na presença do Senhor, uma experiência, mas está ali ainda, não foi algo completo, né? Ainda não foi algo definitivo, né? Não foi... aquele homem foi curado, mas aquilo não significava que ele tinha tido uma experiência de salvação, né? Às vezes as pessoas, elas são curadas, né? Elas recebem a bênção, recebem um milagre, mas não permanecem na presença do Senhor. É preciso um segundo toque. E esse segundo toque, ele fez aquele homem olhar para cima, para o que é profético, para o que não é terreno. Lá em Marcos capítulo 8, no versículo 25, mostra isso. Então, o segundo toque nos faz olhar para as coisas de Deus, e tirar o olho das coisas da terra, tirar o foco. Eu falei esses dias, ontem, se não me engano, sobre prioridades. A gente começa a priorizar, né, da forma correta. A gente começa a enxergar o cenário realmente de uma forma plena. E essa experiência, Jesus, ele operou, né, na vida desse homem. E é interessante que todas as vezes que ele curava, ele falava: vai, a tua fé te salvou. Porque a experiência de cura, de libertação, de transformação, isso tudo era muito bom. E as pessoas se achegavam a ele por isso. E não vamos mentir não, porque a gente se aproximou do Senhor por conta de problemas dessa vida. Ninguém conheceu o Senhor, ninguém se aproximou de Cristo para ser salvo, para ir para Nova Jerusalém, morar no céu, nada disso. É porque a gente estava com vida financeira destruída, alguém estava enfermo, ou estava com problema no lar, na família, no relacionamento. E isso essas coisas foram os motivos pelo qual nós nos aproximamos. E aí Jesus, ele abençoa essas pessoas, como ele nos abençoa, como ele opera o milagre. Mas ele fala: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, prossiga, a tua fé te salvou. Porque o mais importante é a salvação. O mais importante, eu sempre digo que dos desertos, dos vales, das provações da nossa vida são, na verdade, panos de fundo para o Senhor operar em nós uma salvação que estava sendo perdida. Para o Senhor restaurar em nós uma salvação que estava se perdendo. Então é isso que Deus está fazendo, tá? Deus está trabalhando na sua vida, né? Como eu falei, eu não creio que aqui seja um público de pessoas que não conheçam o Senhor. Eu acho que se tiver alguma deformidade espiritual, realmente a inconstância. Às vezes somos coxos, né? Inconstantes, dependentes de outras pessoas, não do Senhor. Mas o Senhor está repreendendo toda dificuldade. Eu creio que nessa manhã de domingo Ele vai te fazer andar, Ele vai te fazer prosseguir, conhecer e continuar conhecendo o Senhor, prosseguir e conhecer o Senhor. Ele vai te fazer andar por um caminho novo. Tem depois a ousadia de entrar além do véu por esse novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é o caminho pelo qual o Senhor quer que você trilhe. Não um caminho de deformidade, um caminho de dependência, um caminho de limitações humanas, um caminho de razão, de lógica, não, mas um caminho da revelação. Assim como Deus libertou, como o Senhor curou, e lá em Atos dos Apóstolos, que fala que assim como Jesus de Nazaré andou por toda a terra, toda a Judéia, toda a Galileia, curando, expulsando demônios, operando sinais e prodígios, hoje Ele está andando, Ele está visitando muitos corações nessa manhã de domingo para restaurar a fé, para restaurar a vida espiritual, para restaurar o projeto de salvação que talvez estivesse se perdendo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, nessa manhã e nesse dia. A paz do Senhor Jesus.